Tipo assim, hoje vai ser diferente. Aquelas. Eu adoro transar contigo, eu tenho muito tesão em você, eu gosto da gente, mas eu não vou te assumir. Fetiche mesmo, eu tenho, como eu falei antes, pela minha conta bancária cheia. Oi, nós somos a Victória. Renata! E Mariane, Somos três mulheres na faixa dos 30 anos que compartilham experiências e se expõem demais nesse canal. Olá! Bem-vindas e bem-vindos ao canal Ei Mulher! esse episódio faz parte de uma sequência de episódios sobre sexo. Já falamos sobre preliminares, acessórios, proteção, e hoje a gente vai falar sobre fetiches, técnicas, posições e experiências. Mas antes, procura o nosso arroba canal Ei Mulher, na sua rede social favorita e interaja com a gente por lá. Manda a sua sugestão ou história e ajude a fazer desse espaço o que ele é. Horas divertido, horas questionador. Os episódios são lançados pontualmente todas as quintas-feiras ao meio-dia. Se a menina que corta não esquece, mas eu não esqueci. Além do Spotify, a gente está também no YouTube e em outras plataformas, Google, Apple Podcast. Procura aí canal Ei Mulher que você vai achar a gente. Escolhe aí qual é o teu preferido e vai. Gente, então, estamos numa sequência de episódios onde a gente está falando sobre sexo em vários mini assuntos, né? Destrinchando aí uma pegada meio Jack Stripador. A gente já discutiu preliminares, acessórios, proteção, sexo saudável. Hoje a gente vai falar sobre fetiches, o que é, né? Como discutir, enfim, como realizar, como colocar em prática, técnicas, posições, experiências. E a gente ainda tem em vista gravar para vocês ouvirem sobre tipos de vulva, inseguranças e muito mais. Lembrando que gostar de sexo e falar sobre ele não tem problema nenhum, e que nada é estranho ou errado, desde que haja consentimento das partes envolvidas, ok? Ok, Mariane, ok. Ok, já entendi o seu recado, moça. Renata hoje diz que eu estou grossa, gente, então boa Tá sorte. grossa, rude. Ela tá rude. Ai, Bora, gente. gente. Então, vamos ambientar os nossos ouvintes no assunto. Fetiches. O que são fetiches? Porque eu tentei gravar, só para todo mundo ficar sabendo, na semana passada vi que teve um imprevisto, gravamos só eu e a Renata. Uhum. Tentei gravar sobre fetiches com a Renata e ela falou: nem tenho fetiche. Eu Depois acho, descobrimos que temos. eu acho que todo mundo tem, talvez só leve essa palavra para um outro lugar, né? Mas fetiches são desejos sexuais intensos e recorrentes que envolvem objetos, situações, lugares ou parte do corpo específicas. Existem diversos tipos de fetiches, tipo fetiche por pé, tipo o pack do pezinho, que a meninada tá ganhando a grana Queria aí. muito que alguém pagasse pelo meu. Isso. Até os mais incomuns, como fetiches por objetos inanimados, por exemplo, pode acontecer também. É importante lembrar que é considerado um fetiche, o que é considerado, né, varia de pessoa por pessoa e não tem nada de errado em ter fantasias sexuais específicos, né? Nada é estranho ou errado, desde que não invada o consentimento, né, ou a qualidade de vida ou a escolha de outra pessoa. Então, né, beleza ter fetiche, mas aí vamos entrar acho que numa seara de que tem que ser considerado que só coisas que não façam mal para outra pessoa, outro ser Exato, vivo, estamos enfim. aqui sempre e a cada episódio salientando e reforçando a importância de você, enquanto a maioria do nosso público aqui é mulher, e os homens também, você tem a sua própria vontade. Se não é igual à vontade do outro, você não precisa fazê-lo. Ok, ninguém é obrigado a Ok. nada. É isso aí. Já citando, né? Vamos só e aí para fechar o conceito fetiche, coisas como zoofilia, que são práticas sexuais com É, animais, pedofilia com crianças, enfim, isso não é fetiche, isso é é crime, né? crime. Errado, é crime, exato. Bom, ainda em conceitos, posições sexuais, diferentes maneiras que duas ou mais pessoas podem se colocar numa atividade sexual. Acho que esse é mais autoexplicativo, né? Sim. Então, isso baseia aí, esses conceitos baseiam a nossa conversa de hoje. Eu tenho uma pergunta. Mas, Já deu É, outra. vou perguntar. fetiche e fantasia sexual são sinônimos? São exatamente a mesma coisa? Ah, Rê, não tenho uma Ah, acho resposta que é. técnica para isso. Vamos ver Acho no que é. Google.
Tô Eu acho perguntando pro que chat é. GPT. Tá perguntando pro chat GPT? Eu tenho outra pergunta. No conceito, na nossa abertura, a Mariane falou que nós vamos ensinar. Eu não consigo, eu acho. Eu falei que a gente vai ensinar? Vai dizer Gente, como eu não tô. formas de realizá-los. Não, na verdade, a gente vai poder. Cara, a gente pode discutir aqui estratégias para Agora colocar sim. fetiches e fantasias em Cara, prática. tu sabe que outro dia eu tava conversando com um cara, e aí ele perguntou pra mim como é que ele fazia pra me conhecer melhor. Eu falei, tem 50 episódios aí disponíveis. Agora chegou a hora, moço, de conhecer os Tipo fetiches. Não, isso. é o fim do mundo, né? Mas Ó, deixa eu te dizer. respondendo a pergunta da Renata, tá? Vai. Respondendo diretamente do chat GPT a pergunta da Renata, não, são coisas diferentes, porque fetiche é uma atração intensa e contínua por algo, e Certo. fantasias são desejos específicos que, quando realizados, é como se eles fossem Hum. sanados. Então eu acho que eu Então realmente não tenho talvez eu tenha fetiche. fantasias. Eu tenho fantasias. A gente pode falar dos dois? A gente pode falar de fetiches, fantasias, técnicas, experiências, o que vocês quiserem. Ah, mas eu tenho uma atração muito, muito intensa por gente inteligente. Eu acho que Ai, poderia sapo ser. Ai, sexual. vai meter Não, não, essa, vai meter Renata. a Kay Alves. Vai Não, meter a Key não, Alves, Renata, não, eu não sou, sapiosexual, eu Renata. não sou O sábio tanto de sexual. gente Gente, insalubre que esse deixa eu podcast já acabar de sabe que falar se envolve. justamente. O Nossa, sábio gurias! sexual. Cara, deixa eu falar, vocês são grossos e rudes. Olha só. Não, eu não me identifico como sápio sexual, porque eu pego gente burra também. Mas agora eu parei com isso, né? Até porque eu não tô pegando ninguém. Mas, mas o que que acontece? Eu Quando eu vejo que uma pessoa é muito, muito inteligente, tipo, muito, muito, isso realmente me causa uma coisa. Então, é um diferencial. Tu sabe que esses dias eu tive uma infeliz informação, eu diria. Que um casal, um tem outra nacionalidade e ela é brasileira. Uhum. E eles não conseguiam se comunicar, porque o inglês de um é muito bom, mas o inglês do outro é muito ruim. Enfim, um fala a língua dele, né? Cada um fala a sua língua, e E a era língua tipo em comum, namorado? sim, 2 anos, mais ou menos. E não, meu Deus! E aí, claro, tem uma língua universal, né, Renata, que a gente sabe, que a gente Não, conhece, gente, mas a né? Faz comunicação tempo com que a gente dois não falando vê, a mas mesma a gente língua já é conhece. difícil. Mas não tem essa coisa da conversa profunda, sabe? Eu fiquei assim, ó. Eu fiquei chocada. É um Depois relacionamento. talvez eu tenha entendido o porquê, mas fiquei um pouco chocada. Sim, porque é Porque um como é que tu não vai relacionamento de. conversar, sabe? Admirar aquela pessoa só porque ela. Não sei, sabe? Não entendi muito Não, bem deve, como deve que ser um aquilo ali fetiche. funciona. Deve ser um fetiche. Vai Ah, saber. linguagem universal, né? Mas funciona isso, eu acho, mas é muito tempo só para isso, Pois é, exatamente. As né? Tu coisas não têm que ser concorda mais. também, Eu não? acho que esse negócio do fetiche e da fantasia sexual também é uma coisa que tu consegue acessar no outro. Mais a fantasia sexual, talvez. Porque o fetiche já acho que já é meio natural, assim. Dá pra saber quando o cara tem fetiche por pé, por exemplo. Dá pra saber de Uhum. cara. E eu Mas, acho que fetiche é uma coisa que que tu vai ter sempre aquilo, independente da pessoa com quem tu tá se exato. envolvendo E sexualmente. tu meio E que a tu já fantasia pode ser uma percebe. coisa que oscila dependendo da pessoa com quem tu tá. E aí eu acho que a fantasia ela demanda uma intimidade diferente. Não sei se vocês concordam. Mas, tipo, eu só Não sei, a Mariana manifestei. que conversa antes de transar, será que ela falou sobre as fantasias dela já? Antes? Já, ou Não, mas só com pessoas que eu me sentia bem livre para falar sobre isso. Tipo, falar é uma coisa, mas propor é outra. Eu digo, falar eu falo, eu vou falar aqui, mas propor é com quem eu me sinto mais confortável, com mais intimidade, ou seja, que já rolou alguma conversa, algum diálogo, né? Eu sim. tenho uma pergunta
porque até pra gente, porque pelo que eu vi, eu e a Renata, a gente tá aprendendo com isso, né? Uhum. Talvez a Mariana também aprenda hoje, mas enfim. Mas eu queria saber se um sexo sem, por exemplo, o fetiche a gente já entendeu que é uma coisa recorrente, né? Inerente à pessoa, a pessoa sempre vai ter desejo no pé, na mão, no cabelo, sei eu. Enfim. Se algo não se relaciona a esse fetiche que a pessoa tem no sexo, será que ela vai se sentir saciada, assim? Satisfeita? Tipo, Então, vou usar o pé. Tipo, tu quer dizer, se a mina que ele se interessou tem pé feio, ele vai vazar fora. Não, não, ele não vai gostar do sexo, por exemplo. Pode até sim. chegar a fazer. Ah, tá. Ele É, pode mas. gostar da pessoa e não gostar do sexo e pode faltar alguma coisa. Isso, exatamente. Então, eu até estava olhando algumas informações aqui para a gente ter uma ideia, porque uma das coisas que fala no nosso roteiro, né, é que rola muito tabu quando se fala em abordar fetiche e as pessoas podem achar que a pessoa tem preferências de sexo estranhas, né? Então, Uhum. tem uma pesquisa realizada pela Universidade de Montreal que fala que 45% das pessoas já experimentaram algum tipo de fetiche. Daí é uma coisa mais genérica sobre experimentar. E daí traz alguns dados do tipo, e aí um pouco assustadores, tá? Mas 20% das pessoas pesquisadas têm idolatria por pés. Idolatria é a palavra, É tá? forte. Aham. 65% das pessoas pesquisadas têm fetiche por BDSM ou já fantasiaram sobre BDSM, que é um termo que se refere àquelas práticas sexuais que envolvem dominação, submissão, Uhum. sadismo e masoquismo. E aqui a gente entra num ponto que eu já passei por isso. Eu já me envolvi com uma pessoa, foi bem curto. Sabe aqueles date de Happn? Uhum. Uhum. Que ele falou no primeiro date, era um cara, ele falou, então, eu curto BDSM, eu tenho um espaço e tal, e queria te apresentar, etc, tarará. E daí eu falei, cara, não sei se rola pra mim. E ele foi 50 tons enfático, de ele falou, cinza, assim? não sei, não cheguei pra ir pra frente, acho que não era uma coisa Christian Grey, né, não me parecia ser todo o contexto do Christian. Achei que tava Mas, chamando ele de feio. Tô é, brincando. e meio, talvez, pobre aquelas. Brincadeira. Mas Sim, nada que o envolvesse contexto shopping. era esse. E aí ele falou: bom, eu não curto me relacionar afetivamente, né, com ninguém que não entre nesse universo comigo. Então a gente Hum. conversou mais algumas vezes, a gente não voltou a sair, e eu acho que isso responde um pouco da tua pergunta, Vicky. Eu acho que a pessoa que tem Sim, um fetiche muito forte em algo, talvez se isso falta, ela não consiga criar outro tipo de conexões com o parceiro, outros tipos de Uhum. conexões. Mas não sei, né? sim. Porque eu não tenho nada desse É, tipo. porque a vida toda é muito Ainda. tempo, né? Não, e é muito de caso para caso também, não tem um padrão, não tem uma regra. Mas acredito que se falta isso, porque a pessoa tem uma idolatria, né? Talvez por Uhum. pés, talvez por outras coisas. Sim. Talvez a É, eu já maioria seja saí assim, com mas não dá gente pra que dizer que tinha todo por mundo. pé. Eu já saí Cara, com eu gente que tinha por pé. talvez não tenham me falado, mas que eu. Eu acho que eu não, acho que eu não. Eu já tive uma pessoa próxima com um fetiche muito forte pelo voyeurismo, que é aquele negócio Hum, de gostar de observar outras pessoas Hum, e gostar de ser vista. E essa minha amiga, ela e o namorado, eles com frequência se colocavam em situações que eles sabiam que eles estavam sendo vistos por outras pessoas, porque eles gostavam disso, muito assim, tipo, era bem recorrente, sabe? Então, acho que foi o mais próximo que eu já cheguei de alguém com fetiche específico, eu convivi bastante tempo próximo dela, e, meu, muitas vezes ela nem tá mais com esse namorado, enfim, mas muitas vezes, assim, ela contava coisas que eu ficava, meu Deus, sabe? Vocês são malucos. então, Mas assim, funcionava para eles. mas aí, assim, ó. Aí é que eu vou te dizer. Será que o fetiche, ele é tão loucuragem assim? Tipo, no sentido de tem que ser sempre assim? Ou ele pode surgir às vezes? é que o Eu acho surgir que é às isso, vezes, eu acho que é isso, né, Vicky, que separa. eu acho que é isso que é fantasia. Às vezes eu acho que é fantasia daí. Uhum. Quando é Então, sempre, tem uma idolatria por alguma coisa, tu porque prefere daquela maneira. eu entendo esse teu casal de amigos, sim, para não dizer outra coisa. Mas não tão arduamente assim.
Não, então, aí acho que se a gente for entrar, né, em cenário pessoal, eu gosto. E eu É, gosto mais da sensação de poder ser pega. E não me importo com a sensação de ser vista. Já tive experiência de ser vista e para mim tá tudo certo. Acho que gostei bastante da experiência, mas para mim funciona super sem isso. Não é uma necessidade. É uma coisa que eu exatamente. acho legal, mas Eu não é acho uma que necessidade. eu também, eu acho legal, de vez em quando é, né, instigante, mas não é uma necessidade, tipo, se não ocorrer, né, não ocorrer, tipo, tem que ser, é como se fosse aquela coisa diferente, sabe? Diferente do dia a dia. Dar uma animada nas relações, né? É, tipo assim, hoje vai ser diferente. Aquela que vai me Hoje eu vou me ano. exibir. Pra mim, hoje qualquer coisa vai ser diferente, já, porque eu não tenho nada. O... Fala. Não, e entrar continuando nos tipos de fetiches, né, que a gente já falou da podolatria, do BDSM, tem gente que tem fetiche por roupa, é um grupo que envolve atração sexual por roupas ou materiais específicos, como couro, látex, roupas íntimas. Acho que roupas íntimas eu já me relacionei com pessoas que tinham, tipo, bem fortes. A atração por estar relacionada ao toque, ao cheiro, à imagem visual específica. É um grupo comum de fetiches, enfim, mas não tem estimativa de número. Aí vem o voyeurismo, com 12% dos pesquisados com tendências voyeurísticas. Ah, é Achei bastante. pouco, tá? Achei pouco. Pouco? Assim, pouco para ser um fetiche, fazendo essa separação, mas fantasia, acho que mais gente deve ter. É. É, talvez sim, é E, verdade. e aí, para chegar num último, que eu acho que dá para dar uma problematizada, não sei se dá, enfim, talvez não dê, né? Talvez eu não deva problematizar, porque o fetiche é de cada um. Mas tem uma questão em volta que é o fetiche por gordas ou muito magras. Que aqui eu já passei pela experiência de uma amiga bem próxima, gorda, que já escutou de um cara com quem ela se relacionou meses, que eu adoro transar contigo, eu tenho muito tesão em você, eu gosto da gente, mas eu não vou te assumir. Pá, Mas será que isso aí é um fetiche ou é só o preconceito mesmo? Não, mas eu acho que aí é é os que tá, dois. talvez ele conseguia ter atração, talvez ele até tivesse fetiche, né, porque tinha essa atração, enfim, mas aí Uhum. por causa do preconceito, então eu acho que daí aqui a gente tem o tabu por ter o fetiche junto com o que ele representa, tipo, É que se tu for ver bem, né, o tabu, a gente tem tabu para falar sobre sexo, né? A gente sim. hoje que a gente está conseguindo quebrar um pouco esse tabu e falar sobre sexo com mais abertamente, né? Então, cara, até a gente chegar a quebrar o tabu do fetiche, Mas para as o que eu pessoas quis dizer, talvez dizerem, o que eu quis dizer é que, eu acho que é mais fácil uma pessoa falar, eu curto dominação, eu curto pé, eu curto ser visto, é, do que falar, eu curto gordos ou ah, gordas, não, com certeza. É sabe? Eu menos acho que rola um problemático, preconceito em né? ter esse fetiche, É. Uhum. Agora eu falei em quebrar tabu sobre fetiche e talvez eu não saiba o que eu tenho de fantasia e fetiche, né? Por tabu, né? Porque talvez eu nunca tenha pensado nisso. Não, eu parei para pensar nisso quando a gente resolveu falar sobre, e aí eu comecei a pensar, realmente, eu tenho na minha vida, assim, eu tenho fantasias. Fetiche mesmo, eu tenho, como eu falei antes, pela minha conta bancária cheia. Agora, esse é meu fetiche. Mas eu me identifico mais com as fantasias e tenho várias, É, várias não, eu também, mesmo. mas talvez, Mas elas talvez a devem gente. ser, para mim, esse tipo de coisa mais diferentona, não características de pessoas, assim, mas essas coisas mais diferentes, que seja uma roupa íntima, qualquer coisa, né? No meu caso, daí meu fetiche seria refletido no homem. Mas qualquer coisa que venha dele, não tem uma obrigatoriedade, entendeu? Então, assim, todas as minhas fantasias são fantasias que eu penso que devam ser esporádicas e não frequentes. Daí para mim perde a Entendi. graça. Então eu não me vejo com nenhum fetiche além da minha conta cheia. Bom, então vamos falar de fantasia. Separando a definição, são pensamentos ou imaginações que uma pessoa tem capazes de causar excitação sexual ou prazer.
mais esporádicos e podem envolver pessoas, lugares, poder, papéis, né? Enfim. As mais comuns são as relacionadas à dominação, pessoas desconhecidas, relações de poder, e que elas podem ser formas benéficas de tratar questões de saúde emocional, inclusive. Porque se você tem uma fantasia sexual que te excita, ela pode fazer melhor, dar mais, né? Melhorar teu desempenho sexual, tua estação, teu orgasmo, etc. Então, também pode ser uma forma aí de experimentar de forma mais positiva o sexo. Aí, entrando em fantasias sexuais, gente. Eu vou adivinhar qual é a primeira, transar no avião. Vai. Não, sabe qual que é a primeira? Ah, Transar com um desconhecido. meu Deus! É não saber nem o nome. Ah, tá, não, isso nunca aconteceu. Aí Ai, depois. Renata, tu achou que já tivesse Eu feito? achei, cara, Eu já. gaguejei. Não, agora acho que todas nós já fizemos. Segundo lugar, um lugar público ou algo como uma festa, uma praia, uma floresta. Gente, eu não posso expor, mas, né? Check. Sexo em grupo ou homenagem a Troá é o terceiro. Não. Esse aí eu vou falhar também. Dominar ou ser dominado na... Amei, vai. Para Ai, bom tem- entendedor, nenhuma palavra basta. Dominar ou ser dominado na cama. Eu tenho um tesãozinho em ser dominada. Eu também. Eu também. Ok. Sabe aquela coisa, né? Eu amo que me mandem. Não obedeço, mas eu amo. Eu eu já falei, pensei eu tanto falei na no minha episódio vida. passado, eu amo não precisar pensar. Eu acho que eu já pensei No na minha outro ainda, vida no que eu quero primeiro. só No que primeiro mandem desse. fazer. Vai, vira! Viro. Não sempre, não a todo momento, não toda a vida igual, mas é legal. Ser amarrado ou amarrar o parceiro durante o sexo. Algema tá nisso aí? Deve estar, né? Fica preso. Também. Bora. Check, né, galera? Check. Fantasiar sobre papéis, como médico, professor, enfermeira, Ah, não, secretária. daí eu dou risada. Isso eu acho muito, assim, pra Gente, mim, mas eu não gosto. eu tinha uma saia que eu não consigo dizer pra vocês quantas vezes eu levei cantadas por causa daquela saia. Era uma saia lápis preta e, cara, eu escutei muitas vezes Vou de começar a muitos usar a minha. caras. Eu tenho uma branca. Fantasias em volta do personagem de Da secretária, secretária. professora. Ah, Eu faço entendi. muito, eu ando muito de coque no cabelo, né? Então, gente, assim, ó, era direto, tá? Acho que a Direto. próxima vez que eu sair, vou botar uma saia lápis, uma camisa branca e um coque. Isso, e um Pena que eu óculos não de tenho armação óculos. preta. E um óculos. Eu te empresto o meu. Vai. Vai que dá certo. Olha só, fantasias sobre relações com uma pessoa do mesmo sexo. Isso é uma fantasia? Isso eu acho que daí difere da pessoa LGBTQIA+, né? Enfim, da pessoa que tem... Eu já pensei na possibilidade do homenagem. Tipo assim, aí tu pensa nisso, o que seria melhor? 2 homens ou mais uma menina e o cara, entendeu? Pra mim, 2 homens. Eu não sei o que eu faria com duas. E aí, Renata, aí a Vicky já mete uma outra fantasia que tem quando tem 2 caras. E já põe em prática ali. Não é uma coisa assim que eu penso muito. Não, mas eu já pensei nessa. Como a Renata falou. Porque homenagem, normalmente a gente pensa mais nisso, né? Porque eu acho que é uma fantasia mais recorrente. Daí tu fica pensando se uma opção ou outra. Eu não cheguei numa conclusão, mas eu realmente não sabia o que fazer com duas coisas ali. E eu tenho uma trava com homenagem. Eu tenho medo de ser deixada de lado. O leonino é inseguro, né? Eu tenho muito medo de ser deixada de lado. Eu acho que eu só faria com pessoas desconhecidas, assim. Cara, eu vou falar para vocês que homenagem é um negócio que precisa ter muita certeza, sintonia. Exato. É legal não estar bêbado, é legal estar bem consciente. Eu não me sinto pronta.
E é um negócio que vocês falaram que não é legal conversar antes do sexo, acho que é um negócio que tem que sentar e conversar. Ah, isso aí tem que ser na roda, tem que jogar na roda. Literalmente, No caso, Renata, na mesa. No caso, na mesa. A quinta série é foda. Sabe que eu fiquei chocada? Que não veio fantasia relacionada a sexo anal no ranking. Mas eu acho que é um. Não, será que é uma fantasia ou é um tipo de sexo, né? O sexo anal, como o sexo oral, por exemplo. Talvez Ou para Mas a... muitas então eu acho pessoas que ele ainda é um pouco. já esteja no usual. Pode eu, ser. é, Talvez eu esperava que ele fosse mais tabu do que ele realmente é. eu Pode já ser, pode penso ser. Eu acho que diferente. Eu já acho que se for uma pesquisa predominantemente com respostas de mulheres, é porque elas sabem que é muito ruim. E, tem gente que gosta, e se Renata. Tem gente for que... uma. Eu sei que tem gente que gosta, gente, eu tô brincando, eu tô falando de mim. E se for uma pesquisa com votação predominantemente homem, eles já partem do pressuposto de que sim, eles vão conseguir isso aí, não é nenhuma fantasia. Sabe, eu tenho uma pessoa muito próxima a mim, inclusive está na minha frente, que ele diz o quê? Nem é tão legal. É a Sim, conquista. eu tinha um cara que eu ficava que ele dizia assim, cara, é só pela gritaria. Não é a melhor coisa do mundo. Mas essa mesma pessoa me perguntou, sugeriu uma pergunta: swing seria uma fantasia Sim, Eu ou acho que muitas vezes sim. um fetiche, no sentido de que se não for troca de casais. Eu acho que não, pode ser acho as que é duas fantasia. coisas. Mas eu Eu acho que é acho que mais pode fácil ser as Mas duas fantasia. coisas. daí, mas daí eu acho que vai dar uma misturada. Por quê? Se tu vai num swing é a troca de casais, é isso, né? Se não me falha a É. memória. Ou não, ou Nunca vai apenas o transar. voyeurismo no Pois é, swing. e aí mistura, tu Não, entendeu? mas é que Porque assim, a Mas aí tu casa vai do swing tem acordado. muitas coisas. Não, não, sim, mas eu digo, ou tu pode transar sozinho, só vocês, aí vocês estão ali para que vocês sejam o voyeur, para que eu veja, para ser Exato, visto ou para trocar. mas é que swing é uma prática e voyeurismo é outra. É que não se chama casa de voyeurismo, chama Não, casa de casa de swing. swing, mas Mas tu não é obrigado a trocar, fazer o não, swing. mas praticar swing é é, obrigatoriamente pronto. Isso é transar com verdade. pessoas fora do relacionamento. É no Tá, mas lugar, tá? aí mais uma questão daí. Porque daí Claro. se tu vai, tem um casal, vocês praticam o swing. Tu nunca tá transando com o teu casal. Então, seria um fetiche ainda? Mas é um Fica aí o fetiche questionamento, sexual. galera. Próximo Não, episódio a é um gente fetiche. consegue. Não, é um fetiche sexual, indefere do parceiro? É, também tem isso, indefere do Pode ser? parceiro. É um fetiche, indefere do parceiro. É, É, pode ser. Mas, indefere. Mas daí tu tem que ir eu com o acho que parceiro isso lá, não entra tem? mais para Não. prática, não sei se, enfim, mas acho que entra mais no negócio do fetiche, mas tem muito a ver com uma forma também, né, de Ô, fazer gente, sexo. vamos para a exposição. Bom, Fantasias ainda não realizadas. Bora. tá, é A fantasias Renata, ainda ela não não realizadas. consegue passar um episódio sem a exposição desnecessária. Eu ainda queria Não, se falar vocês sobre não querem posições, responder, tudo bora. bem. Mas eu acho que todo mundo deveria pensar. A gente está se encaminhando para o final do episódio. E eu acho que nesse momento, como a gente sempre fala, de se ouvir e de entender as suas vontades e necessidades, eu acho que esse momento é um momento que a gente pode provocar toda a nossa audiência a pensar. Que tipo de fantasias sexuais você tem? O que você gostaria de fazer que ainda não fez? Ou o que você já fez, que são fantasias ainda para muitas pessoas, e para ti já passou, já foi? Entendeu? Fazer essa Uhum. reflexão, por quê? Para buscar sempre uma vida sexual mais feliz, sendo com É o se seu conhecer, parceiro né? fixo, ou se tu é solteira. No meu caso, eu só idealizo no momento, mas vai Ok, chegar o entendi. momento da realização e Cadê a pode ser propaganda que. da Renata no final do episódio? Ah, não Bora, tem ainda. bora. Eu acho que uma coisa que eu já abri mão em outras vezes e agora tem perpassado é essa coisa de uma dominação mais forte, assim. Certo.
É aquela coisa, né? Adoro que me mandem, não obedeço, mas adoro, né? É, Eu gostaria então dessa no aí também, essa relação de é. poder, alguma coisa assim, eu acho Mas legal. assim, não, acho que bem específico, né? Essa coisa, não diria que do BDSM, mas quase que isso, assim. Cara, é uma coisa que eu tenho pensado bastante. Uma coisinha com menos apetrecho. Mas Sem a Dominação sem sala. muito apetrecho. Apetrecho. Sem o quarto vermelho, né, Maria? não, inclusive tenho pensado, eu já inclusive pesquisei onde que tem, se tem para alugar. Se tem para Tá alugar, a gente só pensando... vê se é limpo. Ai, nunca Ai, foi no motel, Renata. Renata. Já. Gente, olha, já vi cada coisa, mas enfim. Tu, Vicky. Vamos lá. Fantasia não realizada com vontade de realizar, Victoria. Eu já falei, essa relação de poder, eu gostaria. Nunca realizei. As pessoas acho, não conseguem, acho. Renata? Vamos ativar essa energia feminina, né, Vitória? Vamos Eu deixar. tô tentando, tô bem melhor, eu tô bem melhor. Não tenho feito só, mas tô bem melhor. Eu sou desse negócio aí. Eu sou dos locais, entendeu? Que local? Não, mas aí é umas fantasias, é verdade. Eu também tenho fantasia de local agora. De local. Eu tô com uma, assim, uma pegada meio... Qual local? Todo mundo vai falar? Todo mundo vai falar. Eu assim, pensei, eu nem gosto Avião, de né, andar... Renata? Avião, Não, né? avião básico. Para mim é muito básico o banheiro de avião. Mas assim, agora eu tô preferindo de jatinho. Mas levar, né? Mas eu tô assim, ó, eu nem gosto de andar de lancha. Fui pro Nordeste agora, eu quase mijava na causa de medo de andar de lancha. Tenho medo, gente, tenho medo. Porém, queria. Sim, alto mar, uma coisa assim. Muito Victoria? coisado, muito exposto daí. Eu gosto do risco, mas também não sou idiota. Hoje em dia todo mundo filma. Tem que cuidar também. Eu tô construindo um Participações império, né, especiais gente? hoje no... Tu, Vicky? Praia. Já fiz. Vai. Eu não, cara. Não... E eu moro há 4 anos na praia já. Pois é, péssima, Vicky. Cara, sei lá, tipo, eu tenho uma imagem bem específica na minha cabeça. Meu Deus, a exposição, tá ligado? Tô curiosa. Mas uma coisa meio bar, mesa de sinuca, um negócio assim. Eu tenho uma história de uma amiga fudeu minha. também. Posso contar? Enfim, mas tá. Bora, gente. Bora que a gente precisa encerrar. Isso. Acho que E já com deu essas para se expor informações, a bastante. gente Não falamos encerra. de posições, gente. Vai ficar pro próximo. Vamos falar de posições. No próximo a gente Kama vai poder Sutra. falar sobre. Próximo Olha é só. do Kama Sutra. Eu vou deixar aqui um spoiler pro próximo. A posição do missionário, nem sei qual é, mas é a mais feita. De 4, cowgirl, de lado e cachorrinho. Eu não lembro Então mais. era isso. Era isso, gente. Já ficou essa exposição por aqui. Pensem bem aí quais são as suas preferências. Contem pra gente, que a gente é tudo fifi. Fofoqueiras profissionais. Adoro! Beijo, gente. Até a próxima. Tchau. Beijo. Se você concorda, discorda, tem informações que possam ajudar na nossa discussão ou quer contar a sua história, nos encontre através do @canal Ei Mulher, que juntos vamos evoluindo um pouquinho mais todos os dias. Um abraço!